Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco. E agora o bicho pega, filhão. Que negócio é o seguinte. No final do programa passado, eu disse aqui da incompetência da sua querida CBA, e que teve uma eleição irregular de um dos seus candidatos e que foi eleito de uma maneira, inclusive uma federação nordestina que não era para votar, além de outras irregularidades, de pessoas que não deveriam estar ali, e que muitas oportunidades, até de maneira quadriculada numa rádio onde eu estava, a gente já falou muitas vezes do quanto aquele povo que está ali nunca fez nada pelo automobilismo e nunca vai fazer. A CBA não está nem aí para os problemas do automobilismo local. E é gozado como pilotos históricos, né, como Nelson Piquet, como Emerson Fittipaldi, se calam diante de uma situação tão nítida como tem acontecido nos últimos anos. Parece piada, mas infelizmente é verdade. E dessa vez a Fórmula Truck colocou mais um capítulo da história vergonhosa que a CBA, e principalmente Dona Nilza Pérez, que é a presidente da Fórmula Truck, que substituiu-se o Aurélio Batista Pérez, que morreu vítima de ataque cardíaco há mais de 10 anos atrás, colocou mais uma pinga do quanto o CBA e a administração esportiva não combinam para essas pessoas. Chega a ser absurdo. Não só da mídia, não só da TV Bandeirantes, que chegou a valorizar a categoria por tanto tempo, mas depois que o Theo saiu em função da morte do Luciano Vale, a categoria virou um nada. Agora temos um problema de questão de datas. Olha que beleza. De questão de calendário mal feito, organização mal feita, enfim, tudo junto, graças à propina, a dinheiro, a desvio, a justiça que já falou tantas e tantas vezes, mas que não teve coragem de ir lá na CBA, pegar os documentos, pegar todas as irregularidades e prender os cidadãos que deveriam estar na cadeia nesse momento. Por mim, eu digo uma coisa, já falei aqui no programa quando trabalhava no rádio, vou falar aqui. Está na hora dos principais pilotos históricos do Brasil, Ringo Hoffmann, Cacá Bueno, Popó Bueno, que mais eu poderia lembrar? Chico Serra, Juliano Lossaco. Juliano Lossaco. Também. O próprio Hélio, o próprio Tony, que estão aí, que fazem parte da CBA, como pilotos. O Felipe Massa, que é amiguinho de presidente da CBA. Galvão Bueno, que criticou uma vez a Stock, quando teve aquele acidente do Rodrigo Espirafico. O que ele mais fez pelo desporto brasileiro com a CBA? Será que virou amigo demais das pessoas que estão no cargo hoje? Enfim, é um assunto para vocês falarem. Olha, a CBA é fonte de piada nacional, né? E ainda mais tem a questão que a Stock Car está sendo investigada pela Lava Jato também. Então, o automobilismo brasileiro está passando por um mau momento na história. Essa questão da CBA, a gente já sabe tudo. Eu queria deixar 2 pontos. Primeiro, a questão da CBA, eu acho que os pilotos deveriam fazer igual o Nelson Piquet fez. O Nelson Piquet ele criou uma liga independente e criou uma categoria independente que até fez certo sucesso, que era a Espron, que era a categoria de protótipos, que ele achou lá no Ceará, desenvolveu tudo. Durou um pouco de tempo, mas acabou sendo engolido. E aí o Nelson ficou desgostoso e não quis mais nem saber disso. Nos Estados Unidos, os pilotos estavam desgostosos com a USAC, que é a Associação Americana de Automobilismo, junto com a AAA, que gerem a mesma coisa, mas são completamente diferentes.
que aí eles se uniram contra esses desmandos que a Ozaki fazia em Indianápolis e criaram a kart que a gente conheceu, da Fórmula Indy, depois Fórmula Mundial e tudo. Eu acho que está na hora dos pilotos se apartarem e partirem para criar uma liga própria, sabe? Mas unir, não esperar. Não esperar. Pode falar, Fernando. Não esperar de coisas assim. Não esperar de uma pessoa só fazer, sabe? Juntar e fazer. E a questão da Fórmula Truck é mais por conta da dona Neuza, né? Que, segundo o próprio Felipe Jafone falou, ela meio que barrou ele de dar entrevista, esse tipo de coisa, porque ela sabe que ele é um cara que fala. E nós sabemos que ele é um cara que fala. Onde tem irregularidade ele fala e ele não tem papas na língua. E ele disse que estava correndo sem patrocínio, que ele estava triste em ver como as equipes da Fórmula Truck tiveram que recuar. Inclusive ele, que até está cogitando que ele vai parar mesmo de correr na Fórmula Truck. Isso ele que iria defender o título esse ano, ele está pensando em não correr porque está um desmando geral na Fórmula Truck. Tanto que corre o risco de não acontecer a temporada desse ano. Agora parece que ela voltou atrás e está conversando com a CBA. Então ninguém sabe de nada. Ninguém sabe nada. Nem sabe se a Bandeirantes vai querer transmitir tanto a Fórmula Indy quanto a Fórmula Truck. Acho que nem a Bandeirantes sabe como ela está se mantendo no ar. Então é um desmando total. A Rede Bandeirantes de Comunicação, ela deverá fazer a Indy da mesma forma como foi no ano passado, né? Com algumas corridas e tal, a gente vai falar mais sobre isso aí a seguir ainda. Mas a Fórmula Truck, ela mingou ao longo do tempo, né? Não teve lá o Felipe Jafone e tudo mais e tal, teve os pilotos da era antiga. Mas Sinino, parece que o tempo... mas depois que o Theo saiu, depois da morte do Luciano Vale, que ele teve que assumir o cargo do futebol, mesmo com o Celso Miranda, que eu considero um cara, espetacular, né? Narrando a Truck, que ele sabe que ele não é um cara, né, voltado para isso, né? Um cara comentarista, muitas vezes, mas é um cara espetacular, entende do assunto de maneira espetacular. Luque Monteiro também. O Luque Monteiro também. Ele tá fazendo o que ele pode, o Luque Monteiro, que é um cara que também entende do assunto. Só que ele não tem o apoio, né, André? Lógico. Ele só tá ali porque a Band colocou ele lá, né? Essa é a realidade, né? Porque senão ele poderia estar narrando a Indy como ele sempre fez, né? No caso do Celso, que ele sempre fez um bom trabalho. Acho que é bom deixar claro isso aí. Até porque a morte do Luciano Vale pegou todo mundo da Band de surpresa, né? Eles não estavam preparados para renovar o futuro. Então, pensar nessas situações. Muito bem. E que sirva, repito, de exemplo para isso. Bom, sobre a cobertura da mídia. A Fórmula 1 não tem tido aquela euforia de outros anos, né? Também a Stock tem as corridas da TV fechada, mas não tem aquela informação que a gente esperava. A Truck a gente já falou aqui, na língua. O que acontece? O que se passa na mídia em relação ao automobilismo do Brasil hoje? Se passa que ninguém tem interesse em transmitir uma corrida de Stock Car. Você imagina? Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália. Na Austrália, as maiores audiências de automobilismo são de corridas da V8 Supercars. Todo mundo quer ver o pega de uma Holden, de um Ford, agora a Volvo. Pô, que negócio é esse? Não vai transmite corrida de carro só na TV fechada e não transmite na TV aberta? Isso é um desserviço para quem gosta de corrida aqui no Brasil. Olha, tem horas, eu tava lembrando aqui semana passada, aqui com o César e com o André,
muita gente, nós do automobilismo, a gente dá o valor a esse cara. Só que a mídia em geral não dá valor a ele, que é eu estava comentando com os dois aqui, do Edgar Melo Filho, que foi um cara, como piloto foi um cara brilhante, como comentarista e narrador, a gente falou aqui, ele é o Silvio Luiz do automobilismo brasileiro e mundial. Só que é o seguinte, ele veio com uma ideia nova, lá na TV Gazeta, na Rede OM, os mais antigos vão se lembrar, de trazer a DTM, que depois migrou para a Manchete na Grande Jogada. A DTM, para a turma que assistia a Grande Jogada, foi uma baita audiência, porque era uma categoria, até hoje é uma categoria boa. Naquela época começou, era uma categoria ótima, a turma estava se identificando tudo. Só que daí, em 96, na mão grande, a Rede Globo tomou os direitos da DTM. E a Manchete não pôde mais transmitir. E aí eles passaram na Sport TV, para a Sport TV transmitir a DTM. E eles só transmitiram a temporada em compacto e uma corrida ao vivo, que não era nem mais DTM, o César e o André vão lembrar, era ITC, né? Transformaram a DTM num campeonato mundial, que teve a corrida inclusive no Brasil, naquele ano de 96. E o cara, sabe, acabou com ele, sabe? Então, o que acontece é que a atitude que o povo brasileiro tem a respeito ao automobilismo, a maioria das pessoas, e eu vou rasgar o verbo, que fala, eu assisti a Fórmula 1 quando era o Senna, quando o Senna era vivo, a Fórmula 1 era mais emocionante. Não discordo, foi uma ótima época da Fórmula 1. Até os especialistas dizem que foi a melhor época que a Fórmula 1 teve, tanto em termos de audiência mundial, como aqui no Brasil. Porém, a Rede Globo parou no tempo e transmite aquela coisa básica, insossa, sem sal, de transmitir a corrida. Acabaram com os treinos de classificação, acabaram com uma pré-corrida, sabe, digna, para passar uma coisa insossa, sem sal, que eles aparenta ser que eles passam por obrigação, e eu acho que é isso mesmo. Porque se não tivesse ninguém no grid esse ano, brasileiro, eles não iriam transmitir. Eles só vão transmitir por quê? Porque eu acho que é por força de contrato, porque eles têm um contrato, se não me engano, até o fim desse ano. Eles têm contrato até 2020, se eu não me engano. Até 2020 eles têm contrato. Então, pode ser que o Felipe Massa, se o Felipe Massa tiver uma atuação extraordinária esse ano, talvez eles vão renovar o contrato. Se ficar apagado e ano que vem ele for embora e não tiver mais nenhum representante, eles vão tocar até acabar o contrato e depois, bal. A situação da Fórmula 1, ela é muito mais pela situação do Galvão. Tá? Porque o Galvão é um cara que ele sempre apoiou a categoria desde a época de Rede Bandeirante de televisão. Tá? Exato. Quando ele trabalhava com o Luciano Novato. Porque, para quem não sabe, a Globo, com a Band, ela emprestou os direitos do então Bandeirantes em 80. Em 80. Né? Porque a Globo acho que estava passando por uma dificuldade financeira, porque ela fez isso eu até vou explicar, muita gente não sabe. A Rede Globo, ela tinha um contrato com a OTT, assim como as outras emissoras. A OTT era quem distribuía os direitos de transmissão de eventos esportivos pelo mundo. E a OTT, naquela época, fez uma regra. Para você poder transmitir a Copa do Mundo de 82, na época, você teria que transmitir as Olimpíadas. E a Globo queria exclusividade. Rapidinho, já vou terminar. O que aconteceu? A Globo não tinha tanto dinheiro. O que ela fez? Ela emprestou para a Bandeirantes os direitos da Fórmula 1 para ter dinheiro suficiente para pagar a transmissão das Olimpíadas e conseguir com exclusividade a Copa do Mundo de 82. Exatamente. Só para falar rapidamente, né? Do conta de satélite também.
E rapidamente sobre Berlim, nós vamos lá, etapa merecida voltar à categoria, fez um sucesso muito grande, inclusive na época da Copa da Alemanha, né, o Sandro? Deve se lembrar disso, né? Que teve muita gente que foi à cidade para acompanhar o jogo e acabaram também acompanhando a corrida, né? Isso acabou sendo uma parceria muito interessante para a cidade de Berlim naquela questão, né, César? Rapidinho, só para terminar. Não, Berlim vai ser interessante e ainda por cima vamos ver os cenários com o parlamento alemão passando e tal. E acho que só. Vamos terminar aí, minha gente. Vamos lá. Vamos pro intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco, que é esse especial.